Bom dia, meu irmão, minha irmã. Tudo bem? Vocês estão animados para a aula de hoje? Eita, só metade está animado. Aí, melhorou. Esperar ele... colocou lá. Nossa tecnologia hoje vai ser partilhada. Eu e o Cláudio ali negociando. Vamos, pode passar, Cláudio. Nossa aula hoje é a penúltima. Dia 19, próximo domingo, nós teremos uma aula para a gente conversar. Eu e Cláudia vamos responder todas as perguntas que vocês tiverem. Né, Cláudia? Só que não. Nós não temos tempo para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Mas na próxima aula nós queremos abrir. A aula será para responder as perguntas de vocês. Então, o que nós vamos precisar? Que vocês, durante a aula aqui, vá pensando nas suas perguntas. Para você pegar um papelzinho lá atrás com caneta, deixar a sua pergunta, ou se você já tiver aí, deixa a sua pergunta, entrega para a gente poder ter esse tempo, semana que vem, conversando sobre o que nós já vimos até aqui. Ok? No dia 26 nós teremos classe conjunta, e aí em dezembro já serão classes conjuntas. Do dia 26 é a classe ainda comemorando os 500 anos da Reforma. Em dezembro aí já entra o período de férias, então serão classes conjuntas com temas específicos. Então a nossa última aula da classe é domingo que vem. E hoje nós vamos ver, pode passar? Nós vamos ver sobre lidando com conflitos. Eu mudei, a nossa aula seria, dentro do nosso cronograma, o papel do homem, segundo a Bíblia, e o papel da mulher, segundo a Bíblia. Mas a aula que o pastor Kleber deu aqui, e aquilo que a gente já vinha falando, no meu entendimento, já tinha coberto aquilo que a gente precisava entender sobre homem e mulher, do papel bíblico no lar. Então, eu quis trazer esse tema. A gente precisa aprender a lidar com conflito. Eles estão aí, não só marido e mulher, mas pais e filhos. E o que nós vamos ver hoje são princípios sobre lidar com conflitos. Pode passar. A gente precisa começar orando e temos como texto para nos inspirar a oração do salmista. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Precisamos desesperadamente da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, não nos tratando como somos, não nos tratando o que merecemos, mas por causa de Cristo, Ele exerce misericórdia. Então precisamos entender o seu ensino, precisamos aprender. E lidar com conflitos é uma necessidade minha e sua. Então vamos orar? Quem gostaria de orar por nós? Uma pessoa voluntária. Gustavo. Deus bondoso, Pai maravilhoso, eterno de graça e misericórdia, nós nos reunimos aqui como teu povo, certos, ó Senhor, da tua presença, convictos da tua graça e sedentos, ó Pai, para ouvir a tua palavra, que ela venha nos trazer edificação, exortação e abençoe os nossos corações. Traz ao teu servo, Senhor, a palavra de conhecimento e de sabedoria, Senhor. Ilumina as nossas mentes, abre o nosso coração para que a semente floresça em terra fértil. Nós choramos confiados em Jesus, em nome dele oramos, amém. Obrigado, Gustavo. Cláudio, isso, não faz mais, não, volta correndo. Você vai dar um toque e esperar, porque ele vai fazer tudo automático, tá bom? Nós somos, e já vimos isso, somos diferentes, homem e mulher com o plano bíblico. Então, você vai ver agora uma demonstração clara disso, tá bom? Como nós somos diferentes. Então, nós temos uma missão. Temos uma missão. Volta tudo e dá só um toquezinho que ele tem que ir. Aí, agora deixa. Isso, temos uma missão. Então, ir ao shopping e comprar uma calça na loja X. Mulher vai fazer isso e homem vai fazer isso. Então, nós vamos começar pela mulher. Está lá a loja X e a mulher vai sair para ir ao shopping comprar a calça na loja X.
ela está se encaminhando para a loja X. Daqui a pouquinho ela chega na loja X, onde ela deve comprar a calça. A missão dela é essa, comprar a calça na loja X. Tá? Isso mostra como que nós somos diferentes. E como a mulher é preocupada com toda a família, ela vai visitando outras lojas, que tem promoção, etc. Mas ela finalmente chega na loja X e compra a calça. Agora, nós vamos ver um homem indo ao shopping comprar a calça na loja X. Pronto. Ele já foi, já comprou a calça. Resultado? O homem foi, comprou, gastou 13 minutos, R$200. A mulher foi, gastou 3 horas, 26 minutos e gastou R$1.482. É porque ela comprou para ela, para o marido, para os filhos, para casa. Ela viu tudo, neto. Ok. Mas tem mais, né? Pode dar um toquezinho. Ela depois vai lá trocar a calça porque não ficou do jeito que ela queria. Gente, entendam. Isso aqui é só para a gente descontrair, para a gente pensar um pouquinho como nós somos diferentes. Isso pode ser o contrário. Tá bom? Isso pode ser o contrário. Mas eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre como nós somos diferentes. E porque somos diferentes, nós enfrentamos conflitos. Diferença é um dos primeiros motivos pelos quais nós temos conflitos. Pode passar, Cláudio. Homens e mulheres são diferentes, precisam um do outro, nós vimos isso, porque se completam. Mas, por causa dessa diferença, nós enfrentamos conflito. Como que você resolve conflito? Pode passar. Como você resolve conflito? Gênesis, vamos abrir lá? Gênesis 3, 11 e 12 mostra para a gente origem do conflito. Por que que nós temos conflitos? Você já sabe, né? Mas nós vamos fundamentar isso biblicamente para sempre renovar em nossa mente, que é a Bíblia, que nos ensina e nos transforma. Capítulo 3 de Gênesis, verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Nós já estudamos esse texto, só para a gente lembrar. A origem de conflito, de problema, pecado. Pecado entra e aí acabou. A gente quer pensar, quer agir, quer relacionar a partir da nossa perspectiva, da nossa vontade própria, sempre jogando para o outro a responsabilidade pelo erro, pelo pecado, pela dificuldade de relacionamento. A gente só consegue lidar de maneira bíblica com conflito no relacionamento, seja qual ele for, seja qual for, quando a gente olha primeiro para a gente. Mas nós vamos chegar lá. Como que você resolve conflitos? Quero ouvir vocês. Como que você resolve conflito? Pode ser com o cônjuge, pode ser com o filho, pode ser com o amigo, pode ser com o chefe. Como que você resolve? O que você faz para resolver conflito? Você tem um conflito, você precisa resolver. O que você faz? Agora eu quero ouvir vocês. Conversando, ouvindo, buscando acordo, orando, mostrando a insatisfação, olhando a motivação do próprio coração. Ok. Passa lá para a gente. Geralmente, a gente busca, isso pensando geral, nós buscamos 3 caminhos. O primeiro deles, nós evitamos conflito. Pode passar. Isso. Nós evitamos conflito a qualquer custo. Se a gente puder, a gente foge do conflito. A gente tem dificuldade, e eu estou falando a gente generalizando, tá? Pode ser que não seja você, seja só eu. Mas a gente tem dificuldade de encarar o problema e querer resolver. A gente foge.
a gente foge. Quando é coisa mais simples, até que a gente encara. Mas quando é coisa mais complicada, a gente tem uma tendência a fugir, a não querer conversar. A gente tem medo de enfrentar o conflito, então a gente foge. E isso vai impedir, sim, que a gente cresça, que a gente resolva, e isso vai gerar uma bomba relógio, provavelmente, até explodir numa crise, seja qual for o relacionamento. Alguns casais cristãos entendem que conflito deve ser evitado porque não é uma coisa muito espiritual. Então é melhor eu não conversar, não dialogar, não discutir sobre alguma coisa, porque é algo não espiritual. O desacordo é algo não espiritual. E isso é um problema, esse entendimento, porque as tensões emocionais vão aumentando se você não resolve o problema, se você não trata do problema, e você fica ali com ele escondidinho. Uma outra forma que as pessoas lidam com conflitos é uma das partes cedendo. Já aconteceu com você? Você cede? Você tem um conflito com a pessoa e você fala assim, não, é melhor deixar isso para lá. Vou ceder, deixa, e o tempo vai sarar isso vai se resolver. Isso é um problema, sabe por quê? Dá um toquezinho aí, Cláudio. Por causa desse aparelhinho aí. Isso aí não é um cronômetro. Isso aí é um cedômetro. O cedômetro é um aparelho que todos nós temos. E a gente vai cedendo e ele vai acumulando. E ele vai dando uma porcentagem de quanto você já cedeu no relacionamento com o outro. Até que chega um dia que você fala assim, não, mas o meu cedômetro está muito cheio. Eu não vou ceder mais, não. E aí você tem um problema seríssimo. Seríssimo. E os dois, se a gente pensar no relacionamento conjugal, tem um cedômetro desse aí. E esse é o nosso problema, porque esse aparelhinho virtual que nós temos vai chegar um dia e falar para você, você está em desvantagem. Você precisa dar um basta nisso. Você está perdendo. E aí a gente começa a entender já o relacionamento como quem ganha e quem perde. Quem tem razão, quem não tem razão. Isso vai gerando o quê? O sentimento de estou sendo usurpado. Isso vai gerando amargura. Isso vai gerando no seu coração frustração. O próximo passo talvez seja agressividade. Então é um problema. Esse negócio de ceder. Mas aí você está em mente, porque nós estudamos aqui já, Efésios 5:21. E lá diz o quê? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ok, então ali diz que sujeitar-se é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de unir ao outro para atingir um objetivo comum que o outro tem, junto com o outro, de glorificar a Deus. Ok, mas esse ceder está num contexto de conversar, de discutir, de resolver. E aí eu entendi, e não simplesmente ceder antes de enfrentar o conflito, antes de conversar. Uma outra forma, uma terceira forma da gente resolver é a coexistência, ou seja, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. O outro espera que eu seja, ou eu espero que o outro me aceite do jeito que eu sou, e ele também espera que eu o aceite do jeito que ele é. É o famoso, deixa para lá, vamos deixar isso para lá, ele é assim mesmo, não vai mudar nunca. E aí é concordar no desacordo, gente. E é terrível, porque os dois sabem que estão em desacordo, não querem fazer nada para mudar e estão alimentando uma bomba, que a qualquer hora vai explodir. Muito bem. A Bíblia apresenta para a gente, pode passar, Cláudio, pelo menos 3 categorias de conflito. Tá? Então, você vai abrir sua Bíblia agora, por favor, em Atos, capítulo 15, versos 36 a 39. E nós vamos identificar juntos o primeiro tipo, ou primeira categoria de conflito. E aí eu quero, por favor, que você já vá pensando sobre os seus conflitos, para ver se algum dos conflitos que você enfrenta, está enfrentando, ou já enfrentou, tem a ver com essa categoria. Atos 15, 36 a 39. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe, tá? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora
para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele, afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Que tipo de conflito é esse? Eles tinham viajado antes, Paulo, Barnabé, e tinham levado João Marcos. E, no meio da viagem, João Marcos fala assim, olha, eu não vou seguir mais não, vou voltar para casa. Aí, agora, eles vão fazer outra viagem. Paulo, olha, vamos fazer outra viagem? Vamos. Vamos visitar os nossos irmãos, ver como é que eles estão? Vamos. Vou levar João Marcos. Não, vai não. Não vai de jeito nenhum. Ah, por que eu não vou levar João Marcos? Não vai levar, quero que ele vá, não vai. E o desentendimento foi tal que Barnabé segue para um lado, com João Marcos, e Paulo e Silas vão para outro lado. O que provocou esse conflito? Que categoria a gente poderia colocar aí? Diferenças. Pensamentos diferentes. Simplesmente um tem uma perspectiva e outro tem outra sobre o mesmo assunto. Paulo entende que não dá para levar João Marcos. Por quê? Talvez na cabeça de Paulo esteja o quê? Pelo contexto aqui, pela forma como é escrito, né? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Talvez na cabeça de Paulo estivesse o seguinte, a gente vai levar João Marcos e no meio do caminho ele vai voltar, nós vamos ficar lá sobrecarregado? Não, é melhor a gente levar alguém que a gente sabe que vai ficar conosco até o fim. Prudente. E Barnabé entende, não, vamos levar João Marcos. Vai que ele vai até o final. Pode ser que ele não queira voltar de novo. Eu estou elucubrando, tá, gente? Isso não está no texto. Mas quando a gente pensa diferente sobre o mesmo assunto, não tem nenhum erro aqui, não tem nenhum pecado específico. Tem um pensamento de um jeito e um pensamento de outro. As nossas diferenças podem gerar conflitos. Ok? Então, essa é uma categoria de conflito na Bíblia. Diferenças. Tem outro, você está com o texto ali na tela, que é Filipenses 4:2. Olha o que Paulo diz para Evódia e Sintique. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Pense a mesma coisa no Senhor, para vocês andarem juntas. Ok, essa é uma categoria. Você já enfrentou conflito por causa disso? Ah, já. Você quer corrigir seu filho de um jeito e o cônjuge quer corrigir de outro jeito. Ou quer lidar com a situação de um jeito e o outro quer lidar de outro jeito. Provavelmente as duas estão certas. Só que você tem diferentes perspectivas. E isso gera um conflito. Ok. Vamos ver uma outra categoria? São 3. Segunda. Gênesis, capítulo 4, de 1 a 8. Vou pedir alguém para ler para a gente. Alguém que pode ler alto, por favor. Vocês têm microfone disponível aí? Mas eu levo o microfone aqui. Gênesis 4, de 1 a 8. Quem quer ler? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim
e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que categoria é essa? O que está presente aí que gerou o conflito? Olha o verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Competição. Oi? Ciúmes. Inveja. Uma palavrinha só para esses três aqui. Pecado. Essa é uma outra categoria que gera conflito. Pecado. Pecado. Seja ele qualquer um desses temas colocados aqui. O pecado. A Bíblia é abundante em conflitos como fruto do pecado. Nós lemos Gênesis no início. Aí é a mulher que tu me desse. É a serpente que tu criaste. Agora a mulher não quer mais seguir aquilo que é o plano bíblico. O homem vai explorar. O homem não vai tê-la como auxiliadora, mas ele vai subjugar. Então, uma outra categoria é a do pecado. É o pecado que leva-nos a conflito. E uma terceira categoria. Romanos 14, versos 13 e 14. Romanos 14, versos 13 e 14. Ok. Vamos lembrar do contexto aqui. 14 fala sobre a dificuldade de irmãos mais experientes com irmãos menos experientes. Irmãos mais fortes na fé com irmãos mais fracos ou ainda em crescimento. Então, os mais fortes entendiam o seguinte: não tem problema nenhum eu comer carne sacrificada a ídolo. Porque o que Deus purificou, a gente ora, agradece, acabou, podemos comer a carne sem problema nenhum. Mas os irmãos mais fracos na fé tinham na consciência que era proibido comer esse tipo de carne, porque essa carne tinha sido oferecida como idolatria a demônios. Então, comer da carne significava que eu estava participando dessa idolatria. Não tem pecado, mas tem o quê? Interpretação e abordagens diferentes sobre a Bíblia, sobre o ensino bíblico. E muitas vezes a gente tem conflitos, e agora você está pensando nas inúmeras denominações que nós temos, por causa de abordagens e interpretações. E talvez você esteja pensando em conflito que você já teve com alguém por causa de interpretações e abordagens diferentes. E esse é o motivo que cria conflito. Aqui, nesses dois versos, o que a gente vê? Paulo falando para os dois: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço e escândalo para vosso irmão. Ele está falando para os dois. É como se ele falasse assim, para o mais forte: não despreze o mais fraco. Porque provavelmente o mais forte tem o seguinte discurso: por que vocês não crescem? Por que vocês não vejam que isso aqui está muito claro na Bíblia? Só que ele também fala para o fraco. Para o fraco também não julgar. Porque o fraco talvez tivesse o seguinte discurso: como que vocês conseguem comer alguma coisa que foi sacrificada a ídolo? Ninguém está errado, mas a abordagem de cada um é diferente.
E aí Paulo diz para eles, olha, mais forte, não despreze. Mais fraco, não julgue. Ele vai tratar isso também lá em aos Coríntios. Bem, são esses 3 tipos, tá bom? Uma resposta rápida, básica para nós. Conflitos pelas diferenças, conflitos pela pecaminosidade e conflitos pela interpretação e abordagem. Uma resposta básica, pode passar, Cláudio? Básica, antes da gente entrar nos textos bíblicos, poderia ser a seguinte: como que a gente lida com conflitos pela diferença? Tolerância e suporte. Conflitos, como lidar com conflitos pela pecaminosidade? Arrependimento e mudança. E como lidar com conflitos quando a gente tem diferença na abordagem e na interpretação? A gente estuda a Bíblia. A gente estuda a Bíblia para a gente chegar nos princípios que nos ensinam a lidar com isso. Vamos ver isso agora de forma pormenorizada, com fé, que teremos tempo. Primeiro, lidar com conflito pelas diferenças. Pode passar. Número 1. Lembre-se que Deus nos fez diferentes. É óbvio, né? Mas a gente esquece disso. E aí a gente quer ser como que Deus. Aliás, desde o início que a gente quer, né, Júnior? Ser como Deus. E aí a gente quer que o outro seja a nossa imagem e semelhança. Porque a gente está certo. Porque a gente sempre tem a razão. E aí a gente esquece que somos pecadores e que Deus nos fez diferentes. E que nessa diversidade há unidade por causa do Espírito Santo. Então, a primeira atitude nossa num conflito que nós identificamos, que é por causa das nossas diferenças, é lembrar que sim, Deus nos fez diferentes. E isso não é pecado, isso não é ruim. É ruim a partir do momento que eu não sei lidar com isso. A primeira atitude minha e sua é lembrar que Deus nos fez diferentes para cumprir os seus propósitos. Ponto. É o primeiro exercício que eu tenho que trazer à mente. Meu marido é diferente de mim mesmo. Minha esposa é diferente de mim. Eu gosto disso, ela gosta disso. Eu gosto de dormir até tarde, ela gosta de levantar cedo. É diferente. Não está errada. Necessariamente, né? Pode ser que esteja. Mas eu estou dando exemplos assim, para fazer a gente pensar que não. Ah, não, eu levanto cedo, tem que levantar cedo. Todo mundo, bora, mas se Deus fez diferente? Por que eu quero que sejam todos iguais a mim? Síndrome do divino. Imagem e semelhança igual a mim. A segunda coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Filipenses 2, 3 e 4. Concentre-se mais no outro do que em você. Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. A orientação de Paulo é a seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por que ele tem que falar para eu considerar a Francine superior a mim? É porque Paulo tem em mente que eu sempre vou achar que eu sou superior a Francine. Não vale aqui aquela brincadeira, né? Tem 2 bifes na panela, e um bife pequeno e um grande. Aí o filho vai lá e pega o bife grande. Você não podia ter pego o grande, você tinha que pegar o pequeno para ser educado. Não é assim? Pega o pequeno para ser educado. Aí o filho fala assim, mas mãe, e se o Joãozinho ia pegar o grande? Se ele ia ser educado e ia deixar o grande para mim, eu já peguei o grande. Simples assim. Se é para eu pegar o pequeno para deixar o grande para o Joãozinho, ele vai fazer a mesma coisa, então eu já peguei o grande. Já resolvi isso. Não vale isso aqui. Tá? Não vale. Não. Se o outro vai se achar superior, vai me achar superior a ele, então eu já sou superior mesmo. Não. O que Paulo está dizendo é que eu tenho que pensar que o outro é superior e o outro tem que pensar que eu sou superior. O que Paulo está falando, gente? É de humildade. A gente pensar mais no outro, no que diz respeito a respeitá-lo, a reconhecer o seu valor. Então, concentrar mais no outro, eu perceber o outro. Esse é um caminho importante quando a gente pensa nas diferenças.
porque senão eu só fico pensando em mim, que sou o certo. E a terceira coisa, não vou dar mais de 3 não, 1 Coríntios 13, 5, é o capítulo que fala para a gente do amor. Então, 1 Coríntios 13, 5, diz para que eu e você tenhamos uma atitude específica. Quem pode ler para a gente? Verso 5 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O que o amor faz? Não procura os seus próprios interesses. O amor tem que estar acima dos meus interesses. Qual o interesse que tem que estar na minha mente quando eu penso em resolver conflito? É o do Senhor, é a glória de Deus. Não é nem o do meu alvo do conflito, mas é a glória de Deus. Porque nós já vimos, já pensamos que nós vivemos para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diga, Gustavo. Sim. Isso. Que a Bíblia, que Deus preparou para nós. De fato, a gente luta, né? Nós vivemos a era do hedonismo, que é seu próprio prazer e bem-estar a todo custo. A todo custo. Não interessa o que vai custar, mas você tem que ser feliz, você tem que buscar sua felicidade, você tem que buscar seu prazer. E aí, para a gente resolver conflito de diferença, eu preciso colocar o amor acima dos meus interesses. Eu não posso pensar só em mim. Eu preciso pensar naquilo que é nosso, pensando exclusivamente agora no contexto conjugal. Conflitos pela pecaminosidade. Como é que a gente resolve esse? Primeiro, o que a gente tem que lembrar? Nós somos pecadores. Não tem jeito. É a primeira coisa. Se seu irmão pecar com você, o que está acontecendo? Ele está agindo como ele é. Ele é pecador. O pecador peca. É assim. Então, eu preciso lembrar. Primeiro, eu preciso lembrar disso. Estou em um conflito com a minha esposa. Eu estou querendo torcer o pescoço dela. Porque ela fez isso de propósito. Só pode. Né? A cabeça da gente é assim. Aí a gente precisa parar e lembrar. Não, peraí. Ela pecou contra mim desse jeito, nessa circunstância, porque ela é pecadora. Ela é pecadora. Então, eu preciso ter isso em mente. 1 João 2:1. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é para a gente pecar, mas a gente vai pecar. E quando a gente pecar, tem um advogado. Cristo já pagou pelos nossos pecados. O verso 2 segue falando que ele é a propiciação, é aquele que nos resgata, que nos perdoa, que nos transforma. Então, a primeira coisa, você está com conflito com alguém, e o conflito é por causa de pecado, lembre-se, ok, está dentro da normalidade. A pessoa é pecadora, ela ia pecar. Mas não podemos ficar só aí, tá? Então, nós vamos para o segundo passo. Mateus 18:15. O que a gente tem que fazer? Está na tela? Eu preciso confrontar biblicamente, estando pronto a perdoar. Primeira coisa, não, realmente é pecador, ia pecar. Segunda coisa, eu vou confrontar. Eu preciso confrontar. Verso 15 do capítulo 18 de Mateus, o que diz? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Eu vou e confronto. Olha, você pecou contra mim. Está aqui, a Bíblia ensina que mentira é pecado, você mentiu para mim. A pessoa tem o quê? A oportunidade de reconhecer, de se arrepender e pedir perdão. Se isso acontecer, o que o verso disse? Diz aí no final do verso? Ganhaste o teu irmão. Você ajudou o irmão a crescer, ajudou a pessoa a reconhecer seu erro, a reconhecer o seu pecado, a pedir perdão. Então, agora vamos caminhar juntos, vamos crescer. Você ganhou o seu irmão, esse é o objetivo, ganhar o seu irmão. Então, quando estou enfrentando o conflito, que há pecado envolvido, eu preciso reconhecer que a pessoa é pecadora, mas também dar sequência. Eu preciso ver o que a Bíblia diz e confrontar. Confrontar em amor, confrontar com respeito, mas confrontar, mostrar que está errado, que está em pecado. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e falar, é pecado mesmo, né? O que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa, e uma delas é confrontar, biblicamente, e pronto para perdoar. Pronto para perdoar. Terceiro, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Alguém lê para a gente, por favor? Gálatas capítulo 6, verso 1. Olha só. Se você surpreender alguém em alguma falta, algum pecado, então corrija essa pessoa com espírito de mansidão, de brandura. E toma cuidado, porque você pode também cair no mesmo erro. É preciso ter em mente a restauração. Eu quero sim que o outro seja restaurado. Então eu vou lá com espírito de brandura, de amor, de mansidão e querer que essa pessoa seja restaurada, buscar a restauração dessa pessoa. Olha, você está errado, o problema é esse pecado na sua vida. E cuidado, porque você pode incorrer no mesmo erro. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo ou com você? Da gente apontar o dedo no erro de alguém, do cônjuge, e 3 dedos, né, estão apontando para a gente. E aí depois é a gente aqui, caramba, fiz exatamente o que eu condenei. A gente precisa saber lidar com isso, reconhecendo a nossa pecaminosidade. Algumas diretrizes que eu quero dar para você rapidamente, não estão ali, sobre esse ponto específico. Então, primeiro, se você está num conflito que envolva pecado, tire primeiro a trave do seu rosto, do seu olho, antes de falar do cisco no outro. Tenha cuidado com o seu coração. Você é pecador. Não arrote santidade. Você é pecador. Então, você deve tirar primeiro a viga, a trave que está no seu olho. Segundo, certifique-se de que realmente é pecado que está levando ao conflito, que às vezes não é. Pode ser apenas, como nós vimos no primeiro caso, uma simples diferença. Examine, foi falado isso aqui, acho que foi o Gustavo que falou, né? Examine os motivos do seu coração para ir resolver esse problema. Porque você quer ganhar seu irmão? Você quer que ele seja mais parecido com Cristo? Você quer que ele seja edificado? Ou você quer simplesmente ganhar a briga? Quarto, escolha o momento certo, as palavras certas. Lembram-se de Eclesiastes 3? Há tempo para tudo. Aí ele começa. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Aí lá pelo meio, há tempo de falar e tempo de se calar. Então escolha o momento certo para tratar do problema. E escolha palavras certas. Provérbios 15, 28. É um provérbio bom para você anotar na sua Bíblia e marcar, memorizar. Provérbios 15, verso 28. O coração do justo medita
o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O coração do justo pensa, reflete sobre o que vai falar. Então, as palavras certas, na hora certa, como são boas. Tem um versículo que vocês estão lembrando aí, qual que é? Tem um negócio a ver com maçã, com bandeja de prata. Ninguém está lembrando aí, não? Gustavo está lembrando. Michel também está lembrando. Júnior está assim, não sei. Assim é a palavra dita a seu tempo. Como é que é? Vamos. Eu não tenho aqui não, eu só lembrei. Isso, maçãs de ouro em salva de prata são. Assim é a palavra de Deus dita a seu tempo. E por último, gente, seja manso e amoroso o tempo todo. Seja manso e amoroso o tempo todo. Isso especificamente quando a gente pensa em pecado. Porque quando a gente fala de conflito por causa de pecado, isso dói muito na gente. Porque a gente tem a tendência clara de falar assim, foi de propósito, é de propósito, quer me destruir, tem esse objetivo. Não necessariamente. Pode ser que seja mesmo, mas não necessariamente. E por último, conflito pela interpretação e abordagem. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, nós precisamos estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, quanto ao tema. A gente precisa conhecer a Bíblia para, não só sobre o tema específico que gerou o conflito, mas os princípios para a solução. Então, veja só. Tiago tem uma palavra excelente para mim e para você, capítulo 1, verso 5. A gente precisa disso o tempo todo. E nós temos que pedir para aquele que nos dá gratuitamente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se o problema é com alguma abordagem, interpretação diferente, de algum ensino bíblico, de alguma forma de entender a vida à luz da Bíblia, então você tem que ir para a Bíblia, estudar e ver, não, estou certo, o meu jeito de entender e de interpretar está certo, ótimo. Então, quais os princípios que você encontra nessa mesma palavra para lidar com o conflito? Para você não achar que você é superior ao outro só porque ele pensa diferente de você. Gente, um exemplo clássico, né? Batismo de criança, batismo infantil. Nós cremos no batismo infantil. Eu creio. Tem gente que não crê. Isso não pode ser motivo para a gente ter um conflito e eu não conviver com essa pessoa. Ela entende, ela lê a Bíblia, ela entende que lá há espaço para não batizar. Eu leio e entendo. Aqui há uma orientação clara do Antigo Testamento para o Novo de batismo de criança. Mas tem gente que não crê ainda. Isso não pode ser um motivo para nos afastar. Somos um em Cristo. Agora, há temas específicos da Bíblia que sim, eu creio, afastar não no sentido, nos afastar no sentido de, não que isso seja um conflito de briga, de morte, etc., mas no sentido de que não dá para caminhar juntos. Eu creio, você crê, eu espero, que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ponto. Se você tem alguém que crê que precisa de Jesus e mais alguma coisa, você está em conflito com ele. Aí o que a Bíblia me ensina de como me lidar com essa pessoa? A palavra de Deus me ensina que eu tenho que amar essa pessoa. Ensina que eu tenho que ter paciência, tolerância, perseverança, se for o caso, de a gente estudar junto isso, para que ela possa entender. Mas eu não posso simplesmente cortar essa pessoa. Segunda coisa, e isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Porque acontece conosco. Confesse, pode colocar. Confesse e busque perdão quanto à palavra ou atitude pecaminosa. Geralmente, em conflitos assim, a gente peca. Geralmente. A gente se acha melhor, a gente se acha mais santo, a gente acha que está certo, a gente acha que é superior, e a gente vai e trata o outro com pecado. Capítulo 5 de Tiago, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Especialmente quando a gente pensa no relacionamento conjugal, que existe algum conflito nessa área, a gente tem a chance enorme de pecar.
Então a gente precisa reconhecer, pedir perdão por uma palavra ou uma atitude para que isso caminhe na direção da resolução do conflito. E por último, procure entender as várias perspectivas do problema. Vamos lá em Provérbios de novo? Capítulo 18, verso 2. O verso 2 diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ele não quer ouvir o outro, não quer saber a perspectiva do outro, a posição dele, ele quer simplesmente falar o dele. Verso de número 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu não quero ouvir o outro, eu só quero falar. E aqui, é um parêntese, isso aqui acontece muito mais do que a gente pode pensar, porque se você está num conflito com a pessoa, você está discutindo com a pessoa, você está falando. Aí a pessoa está te ouvindo ou você acha que ela está te ouvindo. Mas aí ela já parou de te ouvir e começou a processar o que ela vai responder. Então ela já está falando, só não externalizou. Então a gente para de ouvir e começa a falar, ainda que seja só aqui. E a Bíblia está dizendo, ouça primeiro. Ouça o suficiente. Ouça aquilo que você precisa. Verso 17, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Você pode ter uma opinião, você pode falar claramente, não, eu tenho convicção. Aí o outro vem e começa a conversar com você, opa, peraí, não é que eu estava enganado? Não é que há algo aqui que eu não tinha considerado? Então, o verso 17 diz isso para a gente, o que começa o pleito parece justo. Estou certo, tenho convicção disso. Até que vem o outro e o examina. Aí a gente dá a oportunidade de falar assim, não era tão certo assim. Eu não estava tão certo assim. Então, a gente precisa procurar entender as várias perspectivas do problema para a gente poder chegar a uma solução comum à luz da Bíblia. Bem, gente, essas três categorias, pode passar, por favor? Essas três categorias eu trouxe para a gente refletir e elas estão presentes na Bíblia de ponta a ponta. O que eu quero resumir? Primeiro, conflitos não são todos iguais. Primeira coisa, você precisa buscar entender onde que ele está, que categoria que é. É pecado? Então é um jeito de agir. É diferença? É um outro jeito de agir. É interpretação e abordagem diferente? Então é outro jeito de agir. Outra coisa, tenha isso em mente, tá? Pelo menos esses três tipos: diferenças, pecado, interpretação e abordagem. E para cada tipo uma forma de resolver. Por último, o nosso objetivo de vida, seja solteiro, seja casado, seja pai, seja mãe, onde quer que dimensão da vida estejamos vivendo, é para a glória de Deus. O nosso objetivo é a glória de Deus. É Ele que nos dá condições, o norte, a capacitação para resolver conflitos. Nunca confie em você mesmo para resolver conflitos. Todas essas colocações, esse roteiro, é para lembrar para mim e para você que a Bíblia nos ensina. Mas eles nos lembram também que nós precisamos depender da graça de Deus. Nós não conseguimos resolver conflitos sem contar com a graça e a misericórdia de Deus agindo na nossa vida. Então, busque o Senhor. As orientações bíblicas são aplicadas a partir do momento que eu me coloco diante do Senhor e peço, Senhor, como? Eu não dou conta. Perdoar é algo que a gente não consegue da gente mesmo. Se o Espírito Santo não agir na vida da gente, a gente não consegue. É muito difícil. Perdoar no sentido bíblico, profundo, de que aquilo não mais me traz mal. A pessoa foi absolvida, a pessoa que pecou contra mim foi absolvida. Eu entendi que era uma pecadora e ela foi perdoada. Pronto. Eu não carrego mais nenhum peso disso nas minhas costas, não estou preso a nenhum sentimento de falta de perdão. Conflitos. Acontece entre homem e mulher? Sim. Sim. Entre marido e mulher? Sim. Sim. E a masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica diz a gente, somos diferentes. Temos propósitos específicos da parte de Deus. Enfrentamos conflitos, mas Deus nos capacita a vencê-los em nome de Jesus e para a sua própria glória. Amém? Semana que vem, perguntas de vocês. Não deixe de deixar a sua pergunta, por favor. Senão nós viremos, eu e Cláudia faremos perguntas para vocês, do que vocês ouviram nesse semestre. Né? Se vocês não tiverem perguntas para nós teremos para vocês. Vamos orar? Deixa a pergunta agora, por favor.
Tá bom? Quem gostaria de orar por nós? Então comente, Gustavo. Oração. Sim. É. Nós não temos condições. É. Obrigado. Sempre sob oração. Quem vai orar por nós, então? Tem tanta gente, eu pensei que todo mundo ia querer orar assim, tinha que fazer quase que uma vigília. Mas só uma pessoa para orar. A Cláudia vai orar. Deus amado, te damos graças, Senhor, pelo que temos aprendido. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de nos achegarmos a Ti, de ouvirmos do Senhor toda a orientação que precisamos para o nosso dia a dia, Senhor. Obrigada porque podemos encontrar isso na Tua palavra, Senhor, que está à nossa disposição. Dai-nos, Senhor, vontade, desejo, Deus, constante de buscar mais e mais, ó Deus, a Tua vontade, a Tua palavra. E que possamos, ó Deus, aplicá-la no nosso dia a dia. Podemos aplicar tudo aquilo que temos aprendido, Senhor, no nosso dia a dia, para a solução dos conflitos, para o nosso crescimento, para o engrandecimento do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares, abençoa-nos, ó Deus, para que tenhamos uma tarde, ó Deus, em Tua presença, de comunhão com nossos queridos, e que possamos, ó Deus, refletir sobre tudo o que temos aprendido. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus os abençoe. Estaremos juntos com a graça do Senhor, pela graça do Senhor, no próximo domingo, para a gente fechar, então, a nossa classe.